gente, muito bom dia! Muito bom dia para você. Tá começando mais um Ponto e Vírgula na TV, a sua resenha política de todos os dias e agora, claro, nos sábados também. Sempre às 9h30, ao meu lado ele, Leandro Miranda, jornalista, blogueiro, confuseiro. Não, confuseiro não. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gate. Bom dia pra você, que é a razão da gente acordar cedo, viu, dia de Que sábado. bonitinho! Bom dia, Tô Diogo. tô melhorando. É um pouquinho, né? Ele tá, realmente, Só ver a aparência. Tá com a Cunx, né? Não reclamou de nada hoje. Nada, até agora, né? Rapaz, tem uma ventania aqui no estúdio. Bom dia, Diogo. Bom dia, Kate. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que estão em casa. Temos o prazer da companhia, né? Da audiência todos os sábados, sempre a partir das 9h30 da manhã. Muito bem, vamos saber quem tá com a gente, né? De Caxias, Leandro. Vambora, cadê o nosso povo? Cadê nosso bom dia? Cadê Caxias, Cris? Já tá com a gente? Bom dia, Caxias. Lembrei daquela música. Muito bem, cadê Ricardo? Ê! Bom dia, Bom dia. Caxias. Um grande abraço, Kate, Leandro, John, os nossos telespectadores aí do Ponto e Vírgula. Uma satisfação estar aqui hoje, sábado. Segui os conselhos de Leandro Miranda ontem. Tô zerado bala, bom demais. Que maravilha! Nós vamos sextar só hoje, né? Só hoje, que é dia de sextar mais tarde. Ainda bem que segunda é feriado, Kate. Segunda é feriado pra quem, Leandro? Pra quem? Não pode me dizer. Pra mim não é. Pra quem? Pra gente não, né, Joe? Não, estamos aqui. Todo mundo por aqui, mas Segunda olha... já começa sabatina no Bom Dia. Exatamente. Segunda-feira já começa a batina, tema, inclusive, que daqui a pouquinho a gente vai conversar, né, Leandro? Mas vamos começar, né? Porque hoje tem muita coisa no nosso Ponto e Vírgula. Tem uma escuta aí que foi feita nas ruas. Aquela história, né? Propaganda eleitoral começou. E aí, perguntando na rua se a turma tá realmente de olho nesta propaganda eleitoral e se tem efeito, né? Nas ruas, saber o que a população pensa sobre esse horário gratuito. Horário que, claro, será que influencia o voto? O pessoal respondeu na rua e daqui a pouquinho a gente vai trazer a resposta. Também a gente vai acompanhar os tempos de cada candidato para que você que está em casa se ligue em cada uma dessas propostas. Comentários e análises dos meus queridos amigos, todos nós aqui juntinhos, para levar para você esta cena da política. Tá no ar, mais um Ponto e Vírgula. Muito bem, bom dia mais uma vez, já acordou por aí? Fica com a gente aqui, tem gente que ainda tá ali na cama, tá dando aquela espreguiçada, tá levantando, hein, Leandro? Eu sou um desses. Para com isso, Eu isso tô aí ficou aqui, no passado. Eu tô aqui, mas minha alma tá na minha cama. Exatamente. Tá não, vamos embora começar, né, John? Olha, Vamos começou lá. ontem, né, gente, horário gratuito. Horário na TV, no rádio, você já deve ter visto essa modificação aí na programação e claro que a gente sabe que é extremamente importante isso para um debate no pleito, deixando qualquer um, né? A gente está vivenciando, na verdade, o pleito municipal e aí começou ontem, segue até o dia 12 de novembro, não é isso? E é exatamente por isso que a gente começa o nosso Ponto e Vírgula hoje falando da importância disso, né, Leandro? Pois é, vamos primeiro ouvir as pessoas, não falar. Não, mas pouco. ainda Tá pronto? não foi, Tá não pronto, foi isso Cristiane? que Cristiane falou, mas tudo Eu bem. tirei o ponto. aqui. Tá Ele vendo? tirou o ponto. Não, Eu tirei o ponto do Co- ouvido. Começou. Você imagina um debate apresentado pela gente, né? Mediado por nós três. Mas olha, só lembrando, para quem está em casa, que o horário, né, político, o horário gratuito, no rádio de 7 às 7h10, logo depois no rádio também, meio-dia às 12h10, na televisão o horário começa a partir das 3, vai até às 13h10 e também à noite, 20h30 até às 20h40, um horário muito bom, para que as pessoas possam se programar, sentar e assistir atentamente. Mas vamos para a rua então, né? Vamos pra rua então, daqui a pouquinho a gente comenta. Eu prefiro não falar. Por quê? Não confia, não acredita? Muitas das coisas não são verdade, né? Porque não cumprem as suas promessas. Então, mas a gente não fala nada sobre isso aí. Influencia no teu voto? Não. Não influencia não. Não. Eu não estou achando nada porque eu não assisti nenhuma. Mas no passado, quando eu assistia, não vi muita vantagem, porque palavras aceita tudo. A gente quer ver são as ações dos que dizem que fazem isso, aquilo e aquilo outro e aparecem a cada 4 anos e depois desaparecem. Influencia no seu voto? Não. De jeito nenhum, meu voto é consciente. O que você acha da propaganda no rádio e na televisão, propaganda política? Uma chatice.
Só isso mesmo. Influencia no seu voto? Não. Não. Nem vou votar em nenhum. O que eu acho é assim, só propagandas enganosas, que na prática não funciona, tá entendendo? E falam que vão fazer e vão acontecer. A prioridade deles é a saúde, a educação. Você vê que não funciona nem saúde nem educação, tá ouvindo? E é só mentiras. Querem um bom salário. É um bom salário que eles querem e o povo que se dando para votar neles, tá ouvindo? E por mim, quem quiser subir, que faça escada para trepar. Honestamente, eu não tenho nem prestado atenção, É. porque todo tempo é a mesma coisa. Influencia no seu voto? Olha, eu ainda estou na decisão se eu voto ou se eu não voto. Daqui para frente que eu ainda vou prestar atenção quem que fala melhor. Quem promete, né? Não, não acredito não. É que é só mentira. Muitas vezes deles é só mentira, não acredito não. Aí acaba não influenciando. Não, não. Cada qual quer sua melhora, né? Quer Mas ganhar influencia dinheiro. assim em quem a senhora vota? Não, porque eu não tenho mais idade de votar e não Aí voto passou mais. já, né? Não vai Já mais. passou, não voto mais. É, mas quando a senhora votava, a senhora assistia? Assistia e votava todo ano. Eu acho uma boa. Precisamos realmente saber tudo que eles vão ou promete, porque a gente fica triste que quando eles vão iniciar, fala com todo mundo, abraça, pega na mão, você é maravilhosa. Quando eles estão no cargo, não nos recebem e tudo que eles prometem também é muito difícil cumprir. Agora me diga, a propaganda influencia em quem a senhora vota ou não? Influencia sim, porque a gente fica observando cada partido que está falando, prometendo. A jovens, eu gosto que os jovens também façam parte, mas a gente fica triste que na hora H, tchau, tchau e benção. Vamos lá, tem uma frase aí que ficou marcada. Pois bem, quem quiser subir, que faça escada para trepar, viu, Kate Almeida? Você percebe que o eleitor está mal-humorado. A gente está vindo de uma pandemia. Essa pandemia gerou crise na saúde, gerou crise em hospital, gerou crise econômica, gerou desemprego. E nosso amigo repórter vai lá e pergunta, e aí, vai influenciar no seu voto? A maioria das pessoas se mostrou, Kate, mal-humorada. Mas a pergunta que fica, John Coutrin, Paulo, Ricardo, é se esse horário que começou ontem consegue interferir, se ele consegue influenciar no voto ali de quem está indefinido. Na verdade, no caso de São Luís, como Kate, Leandro, tem 10 candidatos agora, muita gente, pelo menos para conhecer os candidatos melhor. Né? Talvez se lembre de 1, 2 ou 3 no máximo, mas com a hora eleitoral, como uma delas disse, né, entrevistada, falou que vai servir para conhecer melhor os candidatos, tirar algumas dúvidas, ver as propostas. Nesse sentido, sim, é importante. E lembrando que o horário eleitoral diminuiu, né? 10 minutos. Eu lembro que a hora eleitoral era 30 minutos. Sim. Era 30 minutos ali. E misturar, às vezes, prefeito com vereador é uma coisa complicada. Eu sou daqueles que defendem que não deveria nem existir esse horário. Pois é. Eu acho que deveria existir pelo menos as inserções. As inserções, sim, né? Eu discordo porque eu venho na linha do John, porque assim, nós temos, imagina, nós tínhamos 11, agora nós temos 10. É claro que as pessoas não têm, é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. Concurso de promessa, Kate. Ok, mas as pessoas precisam, pelo menos é necessário que se apresente para elas a ferramenta, a possibilidade, para depois não dizer assim, bom, mas ninguém trouxe aqui uma imagem, ninguém trouxe aqui algo que eu pudesse ter mais próximo. Pandemia, por exemplo, é um recurso que a gente tem para que as pessoas possam ficar mais próximas. Aí vamos estabelecer responsabilidades. Bom, se eu não consigo fazer o meu dever de casa, eu não posso também, nos próximos 4 anos, cobrar, porque eu nem conheço, né, ou nem conheci quem eu deveria de fato. São 10. Mas será que eu vou lembrar de todos? Mas está aqui, ó, imagem na TV e tem o rádio também. Precisa ligar lá o radinho 10 minutos, não dá para fazer esse exercício? Bom, é dividir responsabilidades também. Nós estamos é a democracia. Então, vamos estabelecer isso e dividir, para depois não ter esse problema, né? Pois bem, eu queria ver competências de um prefeito serem discutidas nesse horário. Saúde, educação, saneamento básico, limpeza urbana, arborização da cidade, aquela escola que está fechada há 7 meses por conta da pandemia. Eu queria muito ver isso. A gente já percebe alguns ataques
E sou daqueles que acham que a vida pregressa, pelo menos a vida pública pregressa do candidato precisa ser discutida. Eu queria ver esse debate na televisão, John Coutinho, mas tudo que a gente... Até efeito especial. Eu vi ontem um programa, salvo engano, do Duarte Júnior, que é a cópia de um filme, o Curioso Caso de Benjamin Button, que é um senhor que é um cidadão que nasce velho e conforme envelhece vai ficando mais novo. O Duarte se inspirou nisso. Isso é caro, isso custa dinheiro público. E enquanto se perde tempo com isso, eu acho que a gente deveria estar discutindo coisas que realmente, Kate, são importantes. Concordo com você. Estou sabendo aqui que Imperatriz já entrou. Entendeu? Porque eu preferia que esse horário não existisse. Mas ainda assim, eu aceito a sua explicação, mas assim, a minha opinião é que é necessário que o horário ele exista, claro que numa diminuição, condensando, porque ninguém aguenta também 30 minutos, mas 10 minutos, pelo amor de Deus, né, John? E outro detalhe, também, que eu acho que são 10 candidatos, mas nem todos, ali, ó. nem todos estão no horário eleitoral de São Luís. Sim, nem acho todos. 3, inclusive, né? Geisael, ele usou as redes sociais para dizer, a gente vai falar a respeito disso, dessa viu? dinâmica aí de não Daqui a pouquinho tem triturando, a gente vai avaliar. É triturando. Triturando, né? Não tem um programa no SBT chamado... Eu não tu sei. não assiste no lugar do Fofocalizando. Eu sou fiel ao jornalismo. Peraí, tu quer o quê? Tinha o Fofocalizando, aí o Silvio Santos trocou, transformou no Triturando. Foi. Daqui a pouco a gente vai triturar aqui. A gente tem recurso para isso? Tem tempo para isso, Cristiane? Vamos comentar programa por programa, John Coutinho. Já soube aqui que a gente sai 10h40. Até 10h40, se não cortarem a gente no ar. Imperatriz. Paulo Negrão, tá sério, Paulo? Bom dia. Bom dia, Kate. Bom dia, Leandro, John, Ricardo. Bom dia. Se tivesse mais um botão, ele abotoava. Leandro está comentando... Pronto, quanto você está alinhado, quanto você está... Muito bem. Vamos começar logo... Bem acompanhados, né? Exatamente. Agora, Paulo, a gente estava comentando aqui, abrimos o programa hoje falando exatamente do início do horário, né, da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Leandro deu a opinião dele aqui, John, eu. O que é que você imagina? Fomos para as ruas também ouvir as pessoas. Agora, qual que é a sua opinião com relação a isso também? Eu acho que a gente está falando de duas situações totalmente adversas, bem diferentes. De um lado, os candidatos que chegam prometendo, e aí eles se pautam no programa, na produção de um programa, né, ideal, quando se trata de conversar com o eleitor, quando se trata da prática, que é uma vida real, elas não se encontram, nem de longe. Eu acho que está na hora de repensar, de observar aquilo que eles estão, de maneira excessiva, prometendo, quando na realidade o que a comunidade quer não são essas promessas, não são esses efeitos, essas construções daquilo que eles têm certeza que não vão fazer. O que as pessoas querem é, de maneira simples e com boa vontade prática, ir lá na ponta onde o problema está e resolver. Para resolver, por exemplo, o problema de um esgotamento sanitário, de uma drenagem, de um pissarramento, de um asfaltamento, você não precisa ter um plano desse, uma situação. Então, aqui também eu percebi, nos programas eleitorais, que ainda há esse cometimento de erro, de equívoco por parte daqueles que estão habilitados ou pediram habilitação no processo eleitoral. Então, a comunidade está por aqui, ela já não aguenta mais, e ela está sendo verdadeira. Então, se a gente fizer, e isso estamos fazendo uma análise do que respondeu, do que disse o eleitor, o entrevistado aí, com aquilo que apresentou os candidatos no programa eleitoral, no primeiro programa, você já conseguiu a resposta. Foi só um programa só, o primeiro programa bastou para o eleitor na ponta já dizer para ele que chega, que não é isso que eles querem. Então, a gente não precisa ficar aqui 60 minutos, diretora, inventando a fórmula da água. Realmente, as pessoas precisam de objetividade. E o Leandro tocou num ponto importante, querido. Já se percebeu alguns ataques aí nos programas de São Luís, e aqui em Imperatriz a gente já sabe para onde vai essa campanha. Quem são as pessoas que vão ficar polarizando nesse aspecto. Então, nós temos aqui 11 candidatos até hoje, devemos ter a confirmação de -1 para ficar com 10, igual à capital maranhense, e a gente já sabe como é que vai ser feita, aparentemente, a condução e o foco dessa campanha. Muito bem, Ricardo. Kate, eu vou em parte com a sua opinião e em parte com a do Leandro, porque eu entendo que é importante que se tenha a propaganda eleitoral no rádio e na TV,
Agora, a reação do público aí, que a gente percebeu aí no Fala Povo, é uma reação que os marqueteiros, né, os publicitários, os políticos precisam levar em conta e refletir, porque realmente o programa eleitoral está num descrédito generalizado, né? Não é apenas o candidato A, B ou C, é o horário, né? A ferramenta em si como um todo. Muitas promessas vazias, muitas promessas construídas, aquele programa bonitinho, trabalhado, parece um filme de Hollywood, e na prática não é isso. Hoje, por coincidência, no meu blog, que está aí no MA10 também, eu comento exatamente isso, né? O meu descrédito com o horário eleitoral, embora eu ainda, repito, considere importante. Mas eu cito duas formas que o eleitor deve levar em conta na hora de avaliar o seu candidato. Você precisa, primeiro, saber se o que ele está falando tem relação com o que ele pratica no dia a dia, como bem falou aí o Leandro, né? A gente precisa buscar conhecer o candidato. Quem é esse candidato? O que ele representa de verdade? Eu estou me apresentando aqui como um grande gestor, eu vou pegar a prefeitura, vou transformar numa grande gestão e tal. Mas eu tenho experiência de gestor? Tem. Qual foi? Foi um fiasco. Eu administrei uma autarquia e ele foi um fiasco. Como é que vai ser um grande prefeito se foi um fiasco à frente de uma autarquia? Tudo isso precisa ser levado em conta. Outro ponto. Quem está apoiando o candidato? Quem são os seus apoiadores? Quem são os seus parceiros nessa caminhada? Porque a gente sabe que ninguém governa sozinho, né? O governo ele é compartilhado com aqueles que caminharam junto durante o processo político-eleitoral e mais alguns aliados que, porventura, venham a somar para que se tenha aí um governo de melhor estabilidade. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Bom, eu tenho um figurão aqui do meu lado que, de vez em quando, atropela durante a campanha e se mostra como o mandão. Essa figura certamente vai ser o mandão lá na frente, caso o candidato seja eleito. Então, precisa observar esses pontos. Promessas de horário eleitoral, elas são feitas para agradar o eleitor. Você não vê nenhum candidato dizer, por exemplo, que ia mexer na Previdência. O Lula não falou isso em 2002 e mexeu. O Jair Bolsonaro não falou isso em 2018 e mexeu. Eu vou pegar um caso específico aqui em Caxias. O prefeito Fábio Gentil, quando era oposição, malhava o prefeito da época pelo abono que ele concedia aqui aos professores, um abono de R$1.000 todo final de ano. E hoje não tem abono, os professores estão aí ralando. Outra promessa que o Fábio Gentil fez aqui, dizia que ia acabar com o nepotismo na prefeitura, porque isso era uma vergonha, era uma pouca vergonha o prefeito ter a primeira-dama como secretária de políticas para a mulher. No entanto, depois que assumiu, a família do Fábio Gentil está lá em peso. Então, essas coisas do horário eleitoral, a gente precisa levar em conta, né? Que o horário eleitoral é meio que fantasioso, no sentido de agradar. Agora, cabe a reflexão, repito, dos publicitários, né, os marqueteiros e, sobretudo, dos próprios políticos. Agora, Ricardo, me parece que fantasioso também começa a partir até da imagem, né, dos próprios candidatos. Se elabora tanto essa imagem que a pessoa chega a ficar artificial, né? E superficial, porque é como se você tivesse duas pessoas, né? O real e o artificial, tentar moldar aquela pessoa para poder agradar, e você sabe que não tem como, né? Fica muito artificial, a pessoa perde a essência. E sem falar dessas propostas mirabolantes, você estava falando, eu estava lembrando aqui do VLT, estava me lembrando de outros absurdos prometidos, quando a população quer resolver o problema da creche, quando a mãe que tem 2, 3, 4 filhos quer saber onde vai deixar o filho, quer saber como é que vai trabalhar, sabe? É isso que a população quer na ponta. E deveria ser isso, né? A que os candidatos deveriam se propor e pensar, poxa, como é que eu posso fazer isso na prática? Bom,
é uma opinião que eu acho que deve ser compartilhada com outras pessoas aí de casa também. Gastar tanto dinheiro para... Na verdade, se eu fosse um candidato algum dia... Eu votava em ti. Eu também votava em ti, John. A primeira coisa que eu faria é o seguinte... O prefeito mais honesto que São Luís. Eu votava. Não podia fazer nada, mas honesto ia ser. Bem-humorado, só vive sorrindo. Dedicado. Trata todo mundo bem, nunca altera a voz. Ia trabalhar de manhã, de tarde, trabalhar demais. Perfeito. John Coutrinho, prefeito de São Luís. Bora lançar. Se eu fosse candidato um dia, meu programa eleitoral era o seguinte, sem essa desse marketing todo, era eu falando, simplesmente eu falando. Mas sem plástico. Olá, bom dia, meu nome é John Coutrinho. Meu nome, e começar a conversar com o povo. Preciso do seu voto para mudar. E falar logo assim, ó, gente, não vou prometer muita coisa. Olha a demonstração aí, John. Faz uma demonstração, faz a demonstração, vai. John Coutrinho, vai. Olha pra câmera. Olha pra câmera, aquela câmera é sua. A primeira coisa que eu ia falar pro público era que eu tem que convencer. Ganha meu voto aqui agora, vai lá. Não é prometer muita coisa, só dizer o seguinte, que é resolver as coisas mais básicas, nem prometer muita coisa. Por exemplo... Ia tentar o hospital da criança, que nunca terminaram. Hospital da criança, concluir, resolver. Candidato, mas o que o senhor faria na área da saúde, candidato? O que o senhor faria na área do Eu seria o marqueteiro do John. Na área da saúde, ia resolver, no mínimo, o problema de atendimento e de marcação de consulta. Eu não vou dizer que vou construir um grande hospital em São Luís. A gente tem que começar pelo básico. Fácil, hoje você consegue criar um aplicativo. Olha... Já tem candidato falando isso porque é tão óbvio. Cria um aplicativo, entendeu? Aí o cara fala, vou construir um grande hospital, vou fazer isso, aquilo. Não, vamos resolver o mais simples. O povo não tem acesso nem à marcação de consulta, não tem acesso nem ao As pessoas não têm nem dinheiro para sair de casa, John Coutrinho. E o povo, os candidatos pensando... Não tem nenhum dinheiro de uma passagem. Eu vi semana passada, semana retrasada, um candidato falando... Olha só, isso foi aqui em São Luís, a gente já discutiu isso no rádio. Um candidato a prefeito de São Luís falando que ia construir nos terminais de integração 8 andares. Que é isso? Ia transformar aquele lugar feio, que é o terminal de integração, num shopping. Olha o absurdo. Será que se com imagina? Cinema. Eu ainda não terminei de falar o absurdo. Vai, continua. Com cinema. Cinema dentro do terminal. Imagina só o cidadão 7 horas da noite, morto de cansado, sai do centro, vai para a cidade operária, tudo que ele quer, um cinema no terminal de integração. É um filme de ficção, viu? É um filme de ficção. Blade Runner 2049. Enfim, tem outro candidato a prefeito de São Luís que quer construir terminal de integração, Kate. Terminal de integração, como se isso fosse uma necessidade tá ali, o nosso amigo câmera ali. Ele até maniou a cabeça, incomodado com essa ideia. Terminal de integração, o primeiro terminal de integração foi feito aqui em São Luís por Conceição Andrade, ou foi Tadeu? Foi Conceição Andrade. Não, foi Tadeu, não? Foi Tadeu? 1996. O voador está dizendo ali que foi Conceição. Conceição Andrade. Tadeu fez mais 3. Ou seja, em pleno século XXI, em 2020, com um prefeito que vai assumir em 2021, a gente está discutindo terminal de integração. Mas e se tu fosse candidato? Eu? Não sei. Liga a proposta. Não sei. Não, mas se fosse... Eu prefiro ser marqueteiro do John. Do John? Então tá bom. E Paulo Negrão, será? Paulo, e aí? Kate, o seguinte, eu não prometi nada a ninguém. Eu não tive isso como comportamento para pautar a minha vida. E se eu fosse político, do ponto de vista de estar alistado no processo candidato, quem mora numa cidade como Imperatriz, imagino isso eu sei, sabe quais são os problemas emergentes. Aqui nós temos 6 riachos que cortam a cidade de uma ponta a outra. E nenhum desses riachos, por exemplo, são canalizados. Aqui nós temos, na periferia de Imperatriz, uma falta d'água eterna desde que a cidade nasceu. E ninguém assume o problema para resolver. Aqui nós temos hoje, só para você ter uma ideia, a empresa que opera o transporte coletivo de passageiro, que é a Travou. Deu uma travada, né? Vai. Ricardo. Será que Ricardo? Vamos lá, Ricardo. Ricardo que já foi vereador. Não foi isso, Ricardo? Não se reelegeu. Talvez porque não conseguiu aí, né? Não, ele disse no rádio porque ele não se reelegeu. Por quê? Porque ele não faltava uma sessão. Enquanto ele estava lá na sessão,
o pessoal todinho Ele lá... falta ponto e vírgula. Não, senhor. Ele não faltava a sessão e porque ele não faltava, os outros estavam lá na frente, entendeu? Prometendo acabar com o lixo, prometendo não sei o quê, e ele estava lá, não foi, Ricardo? Conte, Ricardo, pra gente. A política, como muitas vertentes das artes, né, eu considero a política uma arte, ela exige aquele dom, né, aquele talento. Eu não tenho, né, eu sou meio estúpido nas minhas respostas, né, meio grosseiro. Embora a gente tinha aqui em Caxias um candidato que era assim, um político que era assim meio grosseirão. Era o saudoso Humberto Coutinho, né? Quem conheceu Humberto Coutinho sabe que ele não era de muitas gentilezas, mas era uma coisa dele, né? De chegar no local e não falar, às vezes porque ele não percebia, ele tinha uma dificuldade de perceber as pessoas num ambiente assim que tivesse 10, 15 pessoas, ele tinha dificuldade de perceber um que fosse próximo a ele ali. Era uma coisa dele, mas diferentemente foi o grande líder que Caxias teve aqui, né? Sobretudo nos últimos 30 anos, que é o período que eu estou aqui, foi o único prefeito na história do município a ser reeleito. Agora, a política, ela precisa, né? O político precisa ter o seu dom, né? O seu carisma, né? Precisa ser maleável e tal, e eu não sou nada disso. Tá aí porque a porca me pegou em 2012. Mas eu tenho certeza, Ricardo, que se você fosse vereador hoje, não tinha uma obra inacabada em Caxias, viu? Exatamente. Fábio Gentil ia concluir todas. Vamos devolver. Eu estaria cobrando, né? Aliás, John, se for comparar todas as proposituras apresentadas pela atual legislatura, olha o que eu estou falando. Pela atual legislatura de Caxias, é menos do que aquilo que eu propus durante a legislatura de 2009 e 2012. Estão nos anais da casa. Leis importantes eu propus aqui e elas vingaram, outras não vingaram. Por exemplo, outro dia a gente estava numa discussão aqui no Ponto e Vírgula sobre o Zona Azul lá em Imperatriz. Eu propus o Zona Azul, a casa aprovou e o prefeito, o Humberto Coutinho, na época, ele vetou. Voltou o projeto, mas os colegas não tiveram coragem de derrubar o veto, né? Nós não temos a Zona Azul aqui, que eu considero um instrumento importante para democratizar o espaço de estacionamento no centro da cidade. Nessa campanha, por incrível que pareça, tem um candidato propondo isso, é o professor Arnaldo Rodrigues, do PSOL. Agora, outros problemas da cidade, e a Kate lembrou bem isso, né? As pessoas querem saber o dia a dia, né? É a creche, a rua, a água, a iluminação. O grande problema hoje, se você perguntar para o eleitor de Caxias, para ele citar aí 10 principais problemas que o município tem hoje, seguramente o lixão aqui de Caxias, do Teso Duro, estará na lista de todos eles, todos os entrevistados. E não há um candidato entre os 8 postulantes à Prefeitura de Caxias que apresente, pelo menos no plano de governo que está na Justiça Eleitoral, uma medida, né, uma ação, os olhos voltados para esse problema. Bem, Paulo estava falando ainda há pouco, rapidamente, para a gente poder ir para o intervalo. Paulo estava falando ainda há pouco, e aí a gente teve uma interferência no sinal. Paulo. Eu falava dessa questão das propostas, das promessas, para ser mais preciso, e a gente tem problemas aqui básicos que não precisaria nem de projetos para ser resolvidos, mas eles não querem resolver. Na verdade, querem aquilo que, eventualmente, possam, naturalmente, se tornar simpáticos. A gente vê aqui, por exemplo, foram implantados aqui 60 radares, vários pontos de câmera de vídeo, monitoramento, coisas dessa natureza que a comunidade, de fato, não vê como prioridade. Realmente, cabe ao eleitor julgar e responder lá na urna. Muito bem, olha, vamos para o intervalo rapidinho? Já, Kate. Já, meu filho, o tempo... Não, peraí, depois do intervalo tu vai, porque senão a gente vai ser cortado. Não, eita. A gente vai ser cortado. Vamos embora para o intervalo. Na volta a gente volta com o Paulo e também com o tempo dos candidatos. Não sai daí não, viu? A gente já volta. O horário mais demorado. Eu queria agradecer você que teve paciência de esperar a gente por quase 10 minutos. Muito obrigado. A gente vai fazer valer a pena, viu? Ai, Leandro, vambora, começa. Bora. Quem
quem sabe ler TP aqui é Kate Almeida. Não, Não sei são os nem pra onde candidatos. vai. Vamos lá. São os candidatos, para chamar o tempo dos candidatos. Vai lá. Ali, ó, vai lá, Léo, lê aí. Cristiane. Na tela lá. Na tela, vírgula. O tempo dos Não tem candidatos vírgula, a prefeito de São Luís no rádio e na televisão. Acertei? Solta! A coligação Vamos Juntos por São Luís, encabeçada por Neto Evangelista, terá maior quantidade de tempo na TV, 2 minutos e 54 segundos. Em seguida, a coligação Do Lado do Povo, de Rubem Júnior, com 2 minutos e 12 segundos. Já a coligação Pra Frente São Luís, de Eduardo Braide, terá 1 minuto e 44 segundos. Resgate o Amor pela Ilha, de Duarte Júnior, 1 minuto e 33 segundos. Bira do Pindaré, do PSB, 42 segundos. Franklin Douglas, do PSOL, terá 18 segundos. Iglesio Moisés, do Partido Republicano da Ordem Social, vai ter 16 segundos. Muito bem, está aí o tempo, né, dos candidatos na tela e que totaliza, na verdade, esse tempo estabelecido aí no horário. Bem, eu só lamento que bons candidatos de Ancotrim não tenham esse horário, esse tempo. O Geisel Marques, o Silvio Antônio, que é o candidato do Bolsonaro no Maranhão, não está tendo esse tempo de televisão. Vai ter que se adequar, usar as redes sociais e usar as sabatinas que as emissoras vão realizar para conseguir conversar com o eleitor. E o zangadão do Restes Dias também. Assim, é zangadão, rapaz. Saiu lá do Pega teu a grupo, pilha, viu? botei ele num grupo Ele de saiu do WhatsApp. grupo, saiu? Mas como? Saiu. Melhor foi a frase dele. Não ficarei de Zé Povinhagem neste grupo de WhatsApp. Pegou pesado. Mas ele não era assim. Mas depois Rapaz, de um eu acho engraçado quando esses candidatos... o resto não é assim. Mas quando Não? eles encarnam uma candidatura, eles mudam totalmente. Eles ficam mais, Conhece né? o Hertz? Conheço, ele não é assim não, ele é tranquilo. Não, né? Ah, é? Não. Eu sou da época que o candidato bom do PSTU era Marco Silva, viu? Só a luta muda a vida. Que saudade do Marco Silva. Tomara que a gente não tenha pegado uma multa aqui agora. Marco Silva está no PCdoB hoje. PCdoB, Marco Silva. Muito bem. Então, seria um bom candidato, John. Sem dúvida, sem Só dúvida. lembrando que o candidato do PCdoB, Rubens Pereira Júnior, está no estaleiro. Pegou Covid. Na semana passada, confirmou na segunda-feira, ou foi no domingo, foi segunda. E segue no estaleiro, segue em lockdown em casa, fazendo campanha à distância. Enquanto ele se ausentou, o Márcio Gerri, que é coordenador da campanha, deputado federal, está na rua, dando porrada, chamando o Braide de Ancotrim para o ringue. Nas ruas, nas redes sociais também, né? No ponto e vírgula, todo dia ele liga. Ele tá ligado todo dia. Será que o Márcio Gerri está aí? Dá para colocar ele? Cristiane? Dá para colocar, Cristiane? Agora, eu acho assim, ó, enquanto a Cristiane vai tentar, tem uma coisa que eu queria destacar desse conteúdo da propaganda. Um dia de propaganda, porque começou ontem, segue até 12 de novembro. Mas me parece assim que é todo mundo muito humilde, todo mundo sem nada. Olha. Ninguém não mostra a cara totalmente, quem apoia um não apoia o outro. É meio isso, né, que está acontecendo. Aliás, sempre acontece, só que parece que agora está muito mais, né? Eu vendi isso, não sei aonde, eu ando de ônibus, eu frequento não sei o quê. Será que isso na prática de fato acontece? Moro na periferia, sei a realidade, não sei. É bem isso, né, o tom da propaganda, né? Pelo menos no primeiro dia. Só o Quatraque foi citado por 3 candidatos, né? Pois é. Teve candidatos barrando em praça no Quatraque. O Quatraque está bem representado. Coisa também está bem latente, né? A cada 3 palavras, 4, eu vendi isso, vendi aquilo. Na verdade, Kate, eu acho que tudo bem, você tem que mostrar a sua história, mas isso não serve de parâmetro principal para um candidato se mostrar como melhor, né? Eu acho que não. Até porque tem muita gente aí, a maioria da população está aí todo dia sofrendo na rua, está passando por situação difícil. Vender né? por vender, tem muita gente que não tem nem o que vender. É verdade. Claro. Não tem nem o que comer uma hora dessa. Não sabe nem quando vai ter um transporte para poder sair de casa para ir buscar seu emprego. Então, falar de honestidade é um pré-requisito, é obrigação. Pelo amor de Deus. Para isso existe a lei da ficha limpa, né? Pois é, falar de outros atributos, isso é obrigação do candidato. Então, na verdade, acho que tem o povo que está em casa, ele quer saber mais como é que vai resolver minha vida. Eu quero que a minha vida mude, como é que isso vai acontecer? Então, não adianta ela só chegar na televisão lá, mostrar um filme bem produzido, gastando dinheiro público. Chorar, gastando dinheiro público, chorar. Pelo amor de Deus. Combinou, tem até isso, não tem? Como é?
Deu match, casou, combinou. Rapaz, esse negócio de match vocês inventaram o ali povo no... não sabe o que é não isso. sabe o que é isso. Até hoje Quem é a bom gente de inglês aí, perguntando. bora Deu traduzir. match, casou, combinou. Mas O que é match? só explicar aqui que é necessário também que a gente destaque, viu, Ricardo e Paulo, que é uma eleição, John Coutinho, na minha curta memória, uma das eleições com mais candidatos qualificados. A gente tem advogado, pelo menos vamos lá. O Braide é advogado e deputado, o Duarte é advogado e deputado, o Neto Evangelista é bacharel em Direito e também é deputado, John Coutinho, foi secretário do Flávio Dino. O Bira do Pindaré é advogado e deputado. Eu estou indo por ordem das pesquisas. O Rubens Pereira Júnior, advogado e deputado. O Geisael Marques é jornalista. Quem mais? O Hertz é professor. O Franklin é professor também. E o apóstolo, né? Silvio Antônio é apóstolo. Ou seja, não faz tempo, John Coutinho, que a gente não tem uma eleição com tanta gente qualificada aqui em São Luís. As opções são boas. Então não precisa ficar nesse concurso de quem mente mais, quem promete mais. Quem é mais humilde, quem gastou mais dinheiro na campanha. Olha, ontem eu olhei... gastou sola de sapato. Que é mais coitadinho, né? O mais coitadinho. Mais coitadinho. Aquele efeito hollywoodiano que eu vi ontem rolando nas redes sociais aqui em São Luís, de um candidato a prefeito, que se envelheceu, depois foi ficando novo. Eu só vi aquilo em Vingadores, Ultimato. Entendeu? É de uma criatividade. Criatividade, Kate Almeida. Claro, é bem isso aí. Criatividade, bote criatividade nisso, né? Depois vão já criar um novo, que é o velho, né? A turma vai pra TV falar as lamúrias, falar de tanto sofrimento. E eu deveria fazer o exercício inverso, né? Ir pras ruas, ouvir o sofrimento da população. Isso sim. Paulo Negrão, tô com saudade da tua voz, Paulo. Cara, ainda por cima ele desabotoou, viu? Tirou um botão. Bom, eu ouvi vocês falando atentamente sobre a questão do tempo que as coligações tiveram aí, e aqui não é diferente. O Ricardo já fez sua observação ontem lá no rádio. Aqui nós também temos essa questão, por exemplo, e ainda pode mudar a qualquer momento. Nós tivemos aí a coligação que tem como candidato a prefeito o candidato PC do Marco Aurélio, que tem aí 2 minutos e 54 segundos, o candidato Assis 2,55, candidato Assis 2,54, e o do Marcos na casa ali dos 2,24. Porém, durante a semana eu destaquei, salvo engano, na quinta-feira, que a liminar que permitia, por exemplo, o PSL pedir o registro de candidatura ou o candidato passou a essa liminar, ela caiu, porque o Democratas, a coligação chefiada aí pelo Assis, havia ingressado e derrubou na justiça liminar, portanto, tornando aí sem efeito a candidatura, naturalmente, do PSL, a candidatura pura, já porque o PSL, desde o dia da convenção, dia 6, ele foi incorporado na coligação, foi incluído na coligação do Democratas. E, como reação, o pastor Edson havia ingressado, conseguiu se eliminar, mas essa liminar estava sendo questionada e agora estava aguardando a juíza da 33ª Zona ser citada pela desembargadora Nelma Sarney aí de São Luís. Então, com essa situação, o PSL deixa de ter o seu candidato, enquanto o mérito não for discutido, e o tempo destinado ao PSL, que ainda não estava computado, estava a tela azul, esse tempo deve ser redistribuído aos demais através do programa eleitoral ou incorporado ali de forma direta na coligação do Assis, que é o DEM para onde vai, desde o dia 16, o PSL. Então, isso vai gerar essa situação ao inconformismo. Até então, candidata Maria das Graças, quando resolveu compor com o PSL, ser vice do Laércio, abriu mão da candidatura própria do PTC, e agora, com essa decisão, ela também termina com o sonho de ser vice do Laércio com o sonho de ser prefeito, candidata a prefeito. Então, há todas essas particularidades que foram sendo elencadas ao longo desse processo, pós-fim pré-campanha e o início da campanha. Então, a gente deve ter aí, com a incorporação do tempo do PSL, o Assis deve ter mais de 4 minutos de rádio e TV. Então, a gente está aguardando essa redistribuição do tempo, né, com base nessa liminar que caiu, e isso deve ser, consequentemente, um motivo aí de reclames àqueles que estão com o pastor Laércio, tentando defender o direito de continuar prefeito, embora que negado esse direito, conforme eles dizem, pela justiça com a queda da liminar.
Então, essas são particularidades, Leandro. A gente ainda deve ter lá na frente uma provável substituição de um candidato, no caso aqui o Domarques, com os problemas que tem. Essa semana eu destaquei que os rumores de bastidores e as especulações crescerem em torno do nome do filho dele, numa eventual impossibilidade dele seguir ao jogo. Então, um filho poderia subir para a cabeça ali na condição de candidato para salvar o projeto capitaneado pelos progressistas aqui. Mas são detalhes que a gente vai ter tempo oportuno para tratar na medida em que esses detalhes for ocorrendo. Aí, em Caxias, cara, me parece que não tem essa situação aí de tempo de partido que estão perdendo tempo em razão de ou tem de sessão. É verdade, Paulo. Aqui a divisão do tempo da propaganda foi tranquila, né? Aqui só tem propaganda no rádio, né? Que nós temos aqui uma excrescência da época da ditadura ainda, né? Que os nossos legisladores precisam resolver, atualizar. Não tem cabimento uma cidade como Caxias, com quase 200 mil habitantes, não ter uma propaganda na televisão, né? E Caxias conta com emissoras qualificadas para isso, né? Com emissoras bem equipadas, bem montadas, que transmitem diariamente suas programações com um sinal de qualidade. Esse é um dispositivo criado ainda pela ditadura para cercear, né, nas cidades, sobretudo as cidades do interior, o acesso à informação das campanhas eleitorais, né? E isso precisa ser corrigido. Não encontro argumento plausível para justificar a não realização da propaganda na televisão de Caxias. Pois bem, eu só preciso fazer referência à TV Sinal Verde, lá de Caxias. É uma das melhores emissoras em termos técnicos, de qualidade profissional do interior do Maranhão. E o meu amigo Ricardo Marques é oriundo de lá e apresenta todos os dias o Boa Tarde Caxias, não é isso, Ricardo? É isso, Leandro. Todos os dias Acertei. A gente está lá no Boa Tarde Caxias. De meio-dia e meia a 1h30, em cadeia com a Rádio Sinal Verde FM também. E o Paulo Negrão, na TV Difusora Sul, apresenta todos os dias, quase todos os programas da emissora. No ponto e vírgula ali a partir das 17h30. Já não estou mais morando aqui no puxadinho da difusora, não. Aqui agora está morando no puxadinho da difusora. São outros colegas. Paulo disse que está organizando uma viagem para cá, viu? Venha, Paulo, vamos comer uma feijoada aí. Hoje é sábado, hoje é dia. Me avisa que eu vou também, Paulo Negrão. Depois eu vou de surpresa. Mas Kate Almeida, John, Paulo, essa semana teve desistência aqui em São Luís. O Carlos Madeira, o dono do Valparaíso, ex-juiz federal, abriu mão da candidatura a prefeito de São Luís, alegou problemas decorrentes do Covid, que por isso estaria abrindo mão, e o partido dele, o Solidariedade, declarou apoio ao Rubens Pereira Júnior. Teve uma confusãozinha. Aliás, foi rápido esse apoio, né? Foi rápido, era uma decisão, Kate, que estava sendo maturada. Desde a semana passada, eu já ouvia de algumas fontes que o Madeira poderia desistir. Já tinha um rumor nesse sentido, só que a decisão dependia pessoalmente dele. Ele alegou consequências do Covid, ele teve Covid há mais ou menos um mês, alegou consequências, sequelas, inclusive de raciocínio. Sim, viu? sim. Inclusive de raciocínio, conversou com a família e parece que a família decidiu, ele está no ar? A família decidiu dar apoio e ele abriu mão da candidatura a prefeito. Só lembrando também que um irmão do Madeira, o Elbson Madeira, em 2008, pelo PSTU, foi candidato a prefeito. Portanto, o irmão teve mais êxito do que o ex-juiz federal. A gente lamenta, né? Porque é um nome a menos no processo. E, assim, considero que a gente não conhece os bastidores, né? Não sabe essa maturação toda para chegar a essa decisão. A gente só considera que foi muito rápida a decisão e apontar quem é que vai, de alguma forma, apoiar. Na verdade, eu avalio, eu entendo que o Carlos Madeira esperava mais. Mas conversava com os aliados do Madeira, eles falavam que o Madeira estava no segundo turno. Não é? Acho que a primeira defecção foi quando
eu estava contando com o MDB. Primeiro o quê, John? Defecção. O que é defectar? Defecção? Uau. Esse John Coutrin sabe de coisa. Ele Eita, John Coutrin, Pera. O que é defectar, John Coutrin? Anota aí, Ricardo. Anota aí, Ricardo vai ver no Google. Vai lá, Ricardo. Consulta aí. O que é defecção? Defecção. Vamos lá. Isso, pronto. O Ricardo é nosso consultor. A primeira defecção foi o MDB. Foi o MDB, eles contavam com o MDB, esperavam o MDB. Deixa eu olhar aqui no Google o que é defecção. E o MDB saiu, apoiou o Neto, né, na última hora. E depois, durante o desempenho do Madeira na campanha, talvez não foi esperado, nem por ele e nem pelo grupo que o acompanha. E veio a Covid-19, foi mais um fator que contribuiu, Kate, para que o Madeira avaliasse bem, né, como seria a campanha daqui para frente. É muito rápida, uma campanha muito rápida. E talvez é bem dinâmica, né? E como ele estava já, digamos assim... Combalido. Foi mal nos debates também. Mal nos debates. Ele achou melhor, não, gente, eu vou sair, é melhor retirar agora. Estava trocando problema por problema. Raciocínio, né? Raciocínio. Porque são sequelas. Agora eu tenho aqui... Não. Agora eu tenho... Isso é outra coisa, isso lá é do ensino fundamental. Rapidinho, eu tenho aqui a resposta da assessoria de comunicação. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do ex-juiz e eles disseram que ele está incomunicável, ainda em razão dos problemas respiratórios causados pelos sintomas aí da Covid-19. Está se restabelecendo, né? Não pode falar. E o Jerry, que nós citamos ainda há pouco, também está na rua fazendo não quer campanha. Falar com a gente. Não, a assessoria disse que ele está na rua fazendo campanha, em compromissos, e aí, por essa razão, não consegue entrar para falar com a gente. Tá pensando que a gente não tem moral, é? Nós temos resposta aqui para dar, rapaz. Não, John Coutrin? Pelo amor de Deus. Olha, estão me dizendo que a gente precisa ir pro intervalo. Já? De novo? De novo. Mas pelo amor de Deus, não bota 10 minutos, não. É um monte de tela azul aí. Presta atenção aí no tanto de tela azul. A gente já volta. Glória a Deus. Voltamos, glória a Deus. Voltamos para quê mesmo, Leandro? Para dar tchau. Então vamos embora, né? Considerações finais. Bem, as minhas considerações finais, John Coutrin, aqui é tudo no improviso. A Kate acabou com o espelho. Eu não. Acabou com o espelho, eu não. Graças a Deus. Não tem mais roteiro, viu, Paulo, Ricardo? Acabou. Eu mesma não. Eu sou vencida aqui. Só lembrando que a gente está ao vivo todos Glória os dias. A Deus. A partir de 5h30 da tarde na Rádio Difusora 94, na Difusora Sul FM, na Sinal Verde, em Caxias, e em mais 15 rádios espalhadas aí pelo interior do Maranhão. Tá me olhando assim com uma cara de orgulho, que foi? De orgulho, eu estou muito orgulhosa de você hoje, inclusive. Não, é porque botaram um vento aqui na minha cara. Pela frente da câmera, ele não se levantou, trouxe até água pra gente, Paulo e Ricardo. Olha pra isso. Tô orgulhosa. Foi no estacionamento. John Coutrin, é só para dar tchau mesmo. É só para lembrar que amanhã começa a nossa sabatina. Amanhã? Aliás, segunda-feira. No Bom Dia Maranhão. John Coutrin não quer mais nem descansar. Ele não quer mais nem o domingo, gente. O primeiro sabatinado é o deputado federal Bira do Pindaré, segunda-feira, a partir das 7 da manhã na TV Difusora. Muito bem. Paulo? Bom, nesse meu tchau de despedida, e amanhã tem programa ou não tem? Amanhã, uma edição à tarde, não sei, eu estou meio perdido. Mas lá em Porto Franco, o candidato Nelson Horácio, que é prefeito candidato à reeleição, ele entrou com o pedido de impugnação do pedido de registro de candidatura de Deoclides Macedo, alegando problemas relativos à prestação de contas do mandato dele. Deoclides está tudo ok e, por enquanto, esse pedido ainda não foi atendido judicialmente falando. Mas um abraço a vocês, bom fim de semana. Muito bem, Ricardo. Bom final de semana para todo mundo. Kate, tem o nosso ouvinte aqui do Ponto e Vírgula no rádio reclamando da sua ausência, viu? Ele disse que você dá um colorido melhor ao som do Ponto e Vírgula, viu? Olha, bom muito final obrigada. de semana para todo mundo. Muito obrigada, Ricardo. Um beijo para você. Quando a gente falta, Leandro, ninguém lembra, né? Quando a gente falta, ninguém lembra.
Então, tô 4 bora, anos nisso. Quando eu volto, o nego diz, fique em casa. Ninguém pergunta nem se eu tô bem, nem se eu tô bem. Aqui a gente falta na sexta-feira. Essa babação todinha. Falta não, porque não é meu dia, eu vou levantar. Gente, tchau, até segunda. Segunda não, terça eu tô com vocês. Olha, muito obrigada pela companhia, né, Leandro? Obrigado pela companhia e sábado, se Deus e a direção da difusora permitirem, tem mais... Pra onde é que eu olho? Pra ali, pra né? onde tu quiser. Tem mais ponto e vírgula. Tchau, gente. Tchau, John. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Tchau, tchau, tchau. Bom domingo. Pelo menos esse dia, né? Pra descansar, né? Sobe a letrinha. Olha, ele já quer que sobe suba. a letrinha, Não tem ficha, sobe a nós temos que letrinha. mandar fazer a ficha. Não tem, não? Não tem. Ah, Não tem. Não nem tem ficha. a gente ganhou ainda. Isso aqui Tchau, é porque ainda gente. falta 10 segundos. 9, 8, 6, 5, Tá bom, 4, fui falar 3, que tava legal, né? Tranquilo.